Eu gosto de falar sobre o que está passando na atualidade, o que nós, como ser humano, estamos vivendo nesse tempo, nessa atualidade, das coisas que acontecem no Brasil, que acontecem no Mato Grosso do Sul, acontecem em Campo Grande, e algumas influências que a gente sofre até do mundo, né? E eu sempre trago isso para a realidade da minha vida, hoje, agora, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, como é que eu estou caminhando, como é que eu estou andando diante de todas essas situações que nos aparecem, todas as adversidades que nós enfrentamos, todas as aflições que nós nos deparamos com ela. Muitas vezes as aflições são causadas por nós mesmos e muitas vezes são causadas por terceiros. Aflições são adversidades que são causadas por nós mesmos e também são causadas por outras pessoas. Atingem a nossa vida com palavras, com ações, ou falta de ações, ou falta de palavra, ou um silêncio, ou uma indiferença. Não é isso mesmo? Paulo um dia disse: que miserável homem que sou, que miserável homem que sou. Talvez você já tenha dito, né? Essa palavra, que miserável homem que sou, que miserável mulher que eu sou. Paulo já teve essa crise, essa luta do espírito contra a carne, essa luta da lei contra a liberdade, algo que sempre nós temos em mente. Paulo disse em Romanos 7:24, ele fala o seguinte: miserável ser humano que sou, miserável ser humano que sou. Ele disse isso num contexto, e ele usou uma ilustração de um casamento, do casamento, na verdade. Quando você está casado, você se separa, enquanto não sai o divórcio, você está preso àquela pessoa. E Paulo usa, lá em Romanos capítulo 7, ele começa assim: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Paulo usou essa ilustração do casamento para nos informar, para nos ensinar, para nos mostrar quando um dos cônjuges está vivo, nós somos presos a ele. Quando ele morre, nós estamos livres e o casamento fica anulado. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos unidos a Cristo, o conjunto de leis, essas regras, não nos serve mais. Mas o Espírito que está em nós, olha isso, é muito simples e talvez um pouco complexo. Olha o paradoxo. Mas seu Espírito que está em nós nos capacita para praticar as boas obras de Deus. Pela lei, nós conhecemos os mandamentos, conhecemos os 10 mandamentos, e aqueles 10 mandamentos talvez nos impossibilita, com certeza nos impossibilitaria de trabalharmos para Deus, porque era impossível, e é impossível ainda nós cumprirmos toda a lei. Então hoje nós servimos a Deus, não porque nós cumprimos todo aquele conjunto de regras, mas porque nós temos um coração renovado e fazemos por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor a Ele. Se eu fosse enquadrado, se você olhasse para mim pelo conjunto de leis que rege, talvez eu não estaria aqui apto ou capaz
ou livre para trazer, para falar de Deus. Não é verdade? E quantas vezes nós nos sentimos assim? E quantas vezes nós nos sentimos desse jeito? Venha a lei sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e fala, vou parar, eu não quero mais, hoje eu não vou falar com Deus, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou na célula, porque nós sabemos pela lei que nós infringimos, que nós cometemos uma infração e estamos impossibilitados de falar com Deus. Não é isso que vem no nosso coração? Essa luta intensa que nós travamos todos os dias, eu, você, todos nós, travamos intensamente essa luta do pecado, ou essa luta do mal. Essa luta do mal que nós não queremos fazer, né? Nós não queremos fazer o mal, nós não queremos praticar, nós não queremos pecar. Isso temos por certo. Mas Paulo chegou a essa conclusão: que miserável homem que eu sou. Era muito real para o apóstolo Paulo essa convicção, essa certeza de que o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Eu tenho isso, vejo isso no dia a dia meu, no nosso dia a dia. Coisas que nós não queremos praticar, coisas que nós não queremos fazer, aquilo que nós não gostamos de fazer, de repente nós estamos fazendo. A lei que Paulo vai falar aqui, ela serve para nos dar um parâmetro, para nos mostrar, para nos ensinar, para elevar nosso nível de consciência, na verdade, do que é certo e do que é errado. Se não tivesse a lei, talvez nós não teríamos um freio, nós não teríamos um limite, um limite. Nós não teríamos um limite. Nós não saberíamos o que podemos e o que não devemos fazer, o que podemos fazer e o que não devemos fazer. E sabe que eu entendo hoje que nós somos até especialistas, podemos ser, né? Eu me coloco isso, podemos ser especialistas em cumprir a lei. Mesmo quando não conhecemos, mesmo quando a gente não conhece direito a lei, esse conjunto de regras que rege uma nação, que rege uma cidade, que rege um estado, mesmo nós não conhecemos de todas as leis, né? Mas ela nos pega, porque a lei ela tem um objetivo, e ela é objetiva de dar um parâmetro, de nos colocar num parâmetro, de nos colocar a consciência de que estamos errando, que estamos fazendo certo. Por exemplo, quando nós estamos correndo, estamos na rodovia correndo, a gente vê um radar, e muitas vezes nem tem a velocidade explícita, mas a gente vê o radar, automaticamente a gente diminui a velocidade. E quando a gente está correndo e está lá 60 por hora, 80 por hora, nós respeitamos aquela lei. Sabe por quê? Porque aquilo lá, ela vai doer no nosso bolso, a gente nos dá na hora a convicção de que nós infringimos, cometemos uma infração, e ela vai doer no nosso bolso. E o interessante disso tudo, que eu, você, por mais que nós não conhecemos a lei, nós não podemos alegar que não sabemos da lei. A lei está escrita, ela é feita, e nós temos que cumprir e nós não podemos alegar, mas eu não sabia. Vai ser multado. Já aconteceu comigo, eu fui numa cidade, eu não sabia que ali era um lugar que não podia passar. O guarda falou para mim, infelizmente, eu vou ter que te autuar. E é verdade.
Eu aleguei que eu era novo na cidade, que eu não conhecia aquele lugar, mas não importa. Então a lei é isso. Ela faz isso conosco. Nos dá esse parâmetro, organiza as coisas. Paulo está dizendo isso. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Pela lei. Quantas pessoas não cumprem a lei sabendo que tem que... Eu estou separado, mas não sou divorciada. E casa com outra pessoa. Está descumprindo a lei. E está irregular, está cometendo um crime, talvez. E Paulo está nos ensinando quanto à lei. E quando Jesus vem e nos mostra que aquele conjunto de leis, ele nos serviu para nos orientar, nos ensinar. Paulo fala assim, no versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha esse versículo. Quando Jesus vem, quando Jesus nos reconhece, nos recebe, é como se nós estivéssemos mortos para aquele tipo de regras. Nós não precisamos mais alguém dizendo para nós, olha, isso aqui é pecado, ficar lembrando para nós todas as vezes. No versículo 5 fala, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo de maneira que dávamos fruto para a morte. Essa explicação nos diz que a lei fazia isso conosco. Era como se fosse uma opressão, como se fosse algo que todo dia, você queria infringir a lei, mas você já tinha conhecimento da lei e não tinha como infringir a lei. Não dava para justificar, não dava para falar, mas eu sou inocente, eu não sabia. Eu não leio a palavra de Deus, eu não leio a Bíblia, eu não leio a Torá, eu não conheço. Eu não tenho religião. Eu não sou de nenhuma religião, eu sou ateu. E Paulo fala para toda a igreja no mundo inteiro. Mas agora fomos libertos da lei. Fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nossa nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Eu quero pular aqui, lá para o versículo 14. Versículo 15, Paulo estava se enquadrando nisso, e ele estava reconhecendo isso. E isso é algo que eu, você que me ouve, você que me assiste um dia, vai assistir isso, tem essa certeza disso. Paulo, um homem maduro na fé, um homem de Deus mesmo, e ele tinha essa consciência, que sabe o que ele fala? Eu não me compreendo, eu não me entendo, eu não compreendo meu próprio agir, no versículo 15. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Nós nem podemos falar que é inconsciente, mas essa natureza que nós temos, ela sempre está nos puxando, nos inclinando para fazer aquilo que nós não queremos. Mas tem uma notícia boa no final. Uma notícia boa, eu queria que você aguardasse um segundinho. É interessante que aquilo que está escrito, aquilo que nós sabemos que nós temos facilidade de cumprir. Mas algumas leis que são subjetivas, algumas leis que não aparecem, nós temos aquelas coisas que nós praticamos, aquela situação que nós fazemos, que só Deus sabe,
nessa situação, quase sempre nós fracassamos. Quase sempre eu e você fracassa. Quando não tem ninguém para nos cobrar, nos apontar, nos mostrar, e é só você, só eu e Deus que sabemos, por que, que quase sempre nós fracassamos nessa situação? Eu gosto de meditar sobre isso, eu gosto de pensar sobre isso. E eu sempre me vejo, nossa Deus, de novo eu fiz isso. Porque algo que não tem ninguém para ver e ninguém para cobrar. Mas há um princípio, há um Deus, há um Jesus, há o Espírito Santo que habita em nós, habita em você. Ele nos mostra, nossa, Marildo, pisou na bola. Você pisou na bola, e é verdade. Sabe, queridos, a gente só sabe que está errado porque a lei nos mostrou, e é interessante a lei. Eu sei que tem pessoas que são legalistas para os outros, sabe? Cobra dos outros. São rígidos, são duros, são fortes, rígidos na lei. Minha nora sempre dizia o seguinte, que para os amigos, a lei. Para os da família, a lei. Para os outros, o rigor da lei. Não é assim que a gente pratica sempre? Quando alguém faz algo que a gente sabe que infringiu a lei, a gente é rápido para apontar o dedo. É ligeiro. Pedro uma vez teve uma conversa com Jesus, que eu acho massa, eu acho interessante. Está lá em João 13:36. João 13:36, Pedro teve um diálogo com Jesus. 13:36, ele fala o seguinte, Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não pode seguir-me agora, entretanto me seguirás mais tarde. Para onde você vai, Jesus? Para onde você vai, Senhor? Pedro, aonde eu vou agora você não vai poder me seguir. E Pedro era um homem corajoso. Todos nós sabemos que Pedro era um homem corajoso. Ele realmente acreditava que, de verdade, que daria a vida por Jesus. Ele fala o seguinte, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Para a gente ter uma comparação do que nós somos, na verdade, a nossa essência, o que nós somos na verdade, o que a lei faz a gente entender ou clarear a nossa mente, ou elevar o nosso nível de consciência, ou trazer conscientização para a gente. Pedro fala assim, para onde você vai, eu darei a minha vida por ti. Esse é o desejo, sempre. Esse é o meu desejo, esse é o seu desejo, sempre. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo. É tudo para mim. Tudo para mim. Mais perto eu quero estar de ti. Nós cantamos aquelas músicas com tanta veemência, com tanta intensidade, com todo o desejo do nosso coração. E esse é o desejo do nosso coração de verdade. Mas a nossa natureza humana muitas vezes nos trai. Nos trai. Jesus fala para ele assim, Jesus adverte-o, darás a tua vida por mim? Jesus sabia, conhecia o coração de Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, você vai dar a vida por mim? Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás
me negarás 3 vezes. Quando Pedro fala assim, eu dou minha vida por ti, estou disposto. Jesus fala para ele assim, Pedro, você não é capaz de fazer isso. Sabe, queridos, quando nós estamos no nosso limite, que temos que escolher entre Deus e o nosso ego, de verdade, quase sempre escolhemos o nosso ego. Sabe aquele limite? Quase sempre nós escolhemos a nossa satisfação. Quase sempre nós escolhemos o que é bom para mim, o que está melhor para mim. Mesmo que isso, no futuro próximo, vai me custar. Vai me custar. Nossa grande frustração como ser humano, eu vejo isso, converso com pessoas, nossa grande frustração como ser humano é não conseguir fazer o bem que nós queremos. Lógico que nós não fazemos. Nós queríamos acertar, é isso que eu quero dizer, nós queríamos acertar 100%. Nós queríamos fazer 100% das coisas certas, né? E a nossa maior frustração como ser humano é que nós erramos, nós pecamos, nós fazemos ou praticamos o mal que nós não queremos. Muitas vezes nós vivemos o auto-engano e somos equivocados. Nos auto-sabotamos de verdade. Praticamos o auto-engano. E eu quero crer que aqui já é consciente. Eu quero crer que aqui a gente já faz consciente. Pensando já. Até premeditado muitas vezes. E erramos a respeito de nós mesmos. Grandes homens de Deus erraram. Grandes servos de Deus erraram. Então essa capa de super-herói ela não pode estar sobre nós. Nós temos a nossa vulnerabilidade, nós temos os nossos pecados, nós temos os nossos erros. Se a gente olhar para trás, temos. E não dá para esquecer. Glória a Deus que eles são perdoados, são lavados, são limpos, nós temos um novo coração regenerado. Mas o que nós fizemos lá atrás, pode ser 30, 35 anos, 40 anos, nunca nós esqueceremos. Hoje eu fiquei chocado com uma notícia que eu vi. Como nós, seres humanos, por um instante, nós fazemos coisas. Por mais que a lei fala que isso não pode ser feito, nós fazemos. Uma moça em Anápolis, né, Goiás, ela engravidou, ficou grávida do namorado e não queria que a família soubesse. E eles combinaram entre ela e o namorado que abortaria. E o aborto não deu certo. É chocante essa imagem. É chocante essa imagem. Como nós, seres humanos. Mas tem uma notícia boa até para essa moça. Ela vai, pega o bebê, põe numa caixa, ela desce do carro, e um carro bonito, por sinal, carro bonito. Ela desce, leva num terreno, ela volta, ela pega um galão de álcool, um isqueiro. Queridos, ela põe fogo naquela criança. Põe fogo naquela criança. Olha aqui que nós seres humanos somos capazes. Eu me coloco também. Porque no limite do estresse, nós escolhemos o nosso ego, nós escolhemos ficar com aquilo que nós acreditamos que é melhor para nós.
E tinha uma câmera de segurança. E vê, filma. Ela vai e conta. Ela não queria que a família dela soubesse que ela estava grávida. Que ela foi criada nos princípios rígidos. Volta a lembrar da lei. Nos princípios rígidos. E põe fogo no seu filho. Tanta história que a gente escutou esse tempo aí, né? Não bastasse essa pandemia, toda hora vem um caso de feminicídio. Aí eu fui escutar, aí o delegado falou assim que ela caiu numa lei chamada infanticídio. Ela não conhecia essa lei. Mesmo inconsciente, mesmo não sabendo, ela vai ser enquadrada nessa lei. E a lei serve para isso. Como sou miserável, Paulo disse. Como eu sou miserável. Talvez essa moça um dia vai falar, como eu sou miserável. Que mulher miserável. Com certeza ela vai fazer isso. Nós somos insuficientes, nós somos incapazes de manter a nossa lealdade e fidelidade a Deus. Nós somos. Queridos, todas as vezes que nós nos sentimos perdidos, sem ninguém para nos ajudar, nós temos que lembrar que a lei, ela é boa, ela nos ajuda a entrar num lugar que, se nós cumprirmos a lei, ela é boa, ela nos ajuda a continuar, a não ser pego ali na frente. Todas as vezes que nós nos sentimos perdidos, devemos lembrar. É isso que eu queria falar aqui, essa é a boa notícia. Todos esses casos ruins que eu citei, que Paulo citou, que Paulo se acha, ele fala, olha, eu sou um cara miserável, que todas as vezes que eu quero fazer o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu detesto eu acabo fazendo, e isso eu faço, você faz, nós cometemos isso. Mas uma notícia boa, há uma notícia maravilhosa, há uma notícia fantástica, eu diria. Apesar que nós somos insuficientes, nós somos incapazes de manter esse amor, essa lealdade a Deus, sabe, essa cumplicidade, essa verdade de fazer 100% o que Deus quer. Porque se nós cumprirmos a lei em tudo que ela nos mostra e errarmos num tio, numa vírgula, nós somos condenados pela lei. E só Jesus, só o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E Ele disse, a lei é boa. Todas as vezes que nós nos sentimos perdidos, devemos lembrar. Trazer à memória que já fomos libertos por Jesus. Essa é a notícia boa. Essa é a notícia linda que é para você, que é para mim, todos os dias. Jesus já nos libertou. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado. Ele nos ensina a não confiar. O Espírito Santo nos ensina a não confiar na nossa autossuficiência. É Ele que nos impede. É o Espírito Santo que nos impede de estarmos enganados por nós mesmos, de nos enganarmos. E quantas vezes nós nos enganamos? Quantas vezes nós nos enganamos? É o poder do Espírito Santo que a palavra de Deus diz que Deus nos deu o poder, derramou o Espírito Santo sem medida no nosso coração. João fala que não foi limitado o poder, o Espírito Santo não nos deu um poder limitado. É o poder do Espírito Santo que nos capacita para dizer sim a Deus. Eu fico imaginando essa moça. Com certeza ela não vai querer ver Deus tão cedo.
porque ela vai cair em si. É ser humano. Com certeza. Ela vai querer correr de Deus. Ela vai querer fugir de Deus. E é assim que a gente faz. Só tem algo que nos afasta. Só tem algo que nos afasta da presença de Deus. Sabe o que é? Quando nós fazemos o mal, quando nós erramos, quando nós pecamos. É só isso que nos afasta. Nada nos afasta de Deus, a não ser quando nós pecamos. Aí nós morremos de vergonha. Aí nós não conseguimos orar, não conseguimos cantar, não conseguimos abrir a Bíblia. E o poder do Espírito Santo que está em nós, que está em você, ele nos capacita para dizer: Deus, Deus, sim, sim, eu quero, eu preciso. Paulo assume. É difícil para nós. É difícil para nós, é desafiador para nós assumirmos o nosso erro. Nós queremos justificar, eu quero dar uma volta, né? Contar uma historinha que a gente aprende lá no coach. Que historinha que você está contando para você, para justificar? Quantas historinhas? Eu lembro quando eu fui fazer o coach, eu ficava com medo, vergonha, porque eu tinha 55 anos e eu ficava contando essa historinha. Ah, já estou velho, tenho 55 anos, e aquilo ficava na minha cabeça. E nós fazemos isso, contamos historinha para fugir de Deus. Paulo, que é um homem maduro, ele assume: eu sou, quão miserável eu sou. E quanto ele precisava da ajuda de Deus. Sem justificativa, sem rodeio, sem transferir. A terceira, a nossa responsabilidade, nós somos especialistas também em transferir a nossa responsabilidade a outros. Sabe, lê lá em Romanos capítulo 7. Vai esclarecer bem para você. Nós gostamos até de transferir responsabilidade, que é só nossa. Paulo não falou isso. Eu sou miserável. Que miserável homem que sou, ele não transferiu. Mas também eu vim de uma religião judaica que ali eu era fariseu, eu gostava de cobrar. Não. Ele batia no peito e falou: sou miserável. Não faço o que prefiro. Não faço o que prefiro, mas o que não quero. Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. E eu queria deixar essa reflexão com vocês. Trazer essa realidade que nós vivemos, que eu vivo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não cheguei ainda a ser homem de ferro, nem homem de gelo, nem um super-herói. Homem, ser humano, frágil, carente, precisando da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. E a notícia é fantástica, que eu queria deixar para o final agora. Tem uma notícia fantástica. Fantástica. Sabe, que se depender de nós mesmos, nós nunca, olha a palavra, nunca, não tem um homem de Deus, nenhum homem de Deus mais relevante aqui no Brasil, que eu assisto todos eles. Bastante. Os caras que tem milhões de seguidores, que prega, quando ele faz uma live, tem milhares de pessoas assistindo. Esses homens eu assisto quase todos. Todos eles reconhecem que precisam, que já erraram e assumem seu erro. A notícia é fantástica é que nós podemos vencer essa luta. Sabe como? Essa luta entre a carne e o espírito. Essa luta que a lei nos mostra e que a gente tenta cumprir, a gente tenta fazer e não consegue. A notícia é fantástica que Jesus,
Só em Jesus. Você vai me perguntar, Marildo, como que eu consigo vencer essa luta? Eu sofro isso diariamente. Diariamente. Tinha um amigo meu, um grande amigo meu. Eu trabalhava no Shopping Campo Grande, ali nos corredores. Ele falou comigo, eu encontrei com ele. Ele falou, Marildo, ele me contou uma história. Ele tinha uma conveniência. E todas as noites, depois que encerrava a conveniência, 1, 2 horas da manhã, ele pegava o caminhão dele, colocava o lixo, ia levar o lixo. E ele ia para um lugar, ia para uma casa de programa, uma casa de prostituição. Todos os dias. Ele falava assim, Marildo, sabe por que eu vou? Porque lá eu vou pagar. Ninguém vai pegar no meu pé. Aí eu falei para ele, meu amigo, você está sendo escravo, você está escravizado, acorrentado numa situação. Aí ele falou assim, já não basta meu irmão que prega para mim todos os dias? Agora vem você? Nem fala, nem fala. E um certo tempo ele entrou numa depressão. Essa cobrança vem. Ele entrou numa depressão. E alguns anos, acho que 2 ou 3 anos depois, nos encontramos novamente. E ele falou, Marildo, ele estava pregando para mim. Eu sarei da minha depressão, eu peguei uma depressão forte que não queria ver ninguém, mas eu sarei. Sabe como que eu sarei? Foi em Jesus. Foi em Jesus. Faz tanto tempo, isso foi em 2007, 2008. Então a notícia é boa para mim, para você, todos os dias, quando nós acordarmos. A notícia é boa. Como é que eu faço para vencer essa luta, Marildo? Eu te digo, somente em Jesus Cristo podemos vencer. Somente em Jesus Cristo podemos vencer. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos. Jesus fez uma obra definitiva. Definitiva. Fez algo que hoje eu posso olhar para as pessoas, para alguém, para algo que eu fiz e poder levantar a cabeça e reconhecer meu erro. Lógico que eu reconheço meu erro, mas saber que em Jesus Cristo podemos vencer essa luta. Tá legal, meus queridos? Vou ser bem breve aqui, acho que passou alguns minutos. Muito obrigado pela sua atenção. Não é uma religião, não é algo engessado, é liberdade. Como que eu consigo ser livre? Olha isso. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Paulo uma vez escreveu para os Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje eu posso, de todas as coisas que eu fiz de errado, levantar a cabeça e andar, porque eu sei que em Jesus eu tenho liberdade. Mesmo assim, mesmo ter errado, eu posso andar, porque eu sei que Jesus pagou um preço. Não foi por ouro, prata, que Jesus nos resgatou do nosso jeito de viver, nosso estilo de vida que não agradava a Ele. Tá legal, meus queridos? Obrigado pela atenção. Fique com Deus. Toda quinta-feira aqui às 8 horas. Nós estamos começando um trabalho. Agora em maio já vai para... dia 10 de maio fez 60 dias que nós estamos com esse projeto. E nós não vamos parar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que um dia essa mensagem chegue ao seu coração. Todo domingo às 10 horas da manhã nós fazemos um culto aqui. Nós chamamos de culto casa, igreja em casa. Nos siga aí no Instagram, siga aqui no Facebook, no YouTube, Igreja Neste, Igreja Ninho, lugar de inclusão, lugar de
acolhimento, de compaixão. Eu gosto desse versículo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu fui muito perdoado, por isso eu amo fazer isso. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe.